Eu vejo um problema muito recorrente entre homens, principalmente, que são homens bonzinhos. E às vezes tu, mulher que está vendo esse vídeo, também tu pode estar cheia do saco e não entende como é que funciona o homem bonzinho. E tu, homem bonzinho, nice guy, esse cara que evita causar incômodo, que evita causar discórdia, que sempre concorda, que sempre cede, que sempre ajuda demais e que evita o incômodo, esse é o cara bonzinho. Se é o teu caso, fica nesse vídeo. Eu sou o Diego Moreira, eu sou psicólogo e eu quero falar hoje sobre a psicologia do cara bonzinho. É muito comum em situações de trabalho esse cara aparecer, por exemplo assim, vamos lá, tem uma situação de trabalho, aí aquele meu colega me pede para fazer alguma coisa, aí eu cubro eu tapo o furo daquele meu colega ali, não quero problema, quero ajudar, e aí eu acabo virando o cara que sempre dá um jeito, que evita o problema, só que de fato, né, não sou reconhecido por isso. Ou até depois eu fico meio sarcástico e começo a reclamar que meu trabalho não me reconhece, que eu não ganho promoção e etc. Ou numa relação de amizade, o cara bonzinho é o cara que está sempre compreensivo, ele está sempre disponível, e aí quando ele precisa de alguma coisa, nossa, puxa, aí ninguém tá por mim, Diego. Pô, eu tô cansado de ser esse cara, Diego, que tá sempre disponível pros outros, cara. Tô sempre disponível pros outros, ninguém nunca tá disponível pra mim. Por quê, Diego? Que eu sendo bonzinho desse jeito, eu não consigo as coisas. Ou na atração, que é mais grave ainda, né? O sujeito que, caraca, ele faz tudo, ele fica sempre devoto, ele responde não, nunca contraria, ele não exige nada. E aí, puta, né, fica uma coisa meio esquisita, parece que o cara bonzinho tá sempre querendo comprar um afeto e tal. O problema do nice guy, aqui, do cara bonzinho, que pode ser o teu caso, é que tem uma baixa agressividade e usa essa bondade como uma moeda de troca de afeto, uma moeda de troca de alívio de tensão. Na psicanálise, por exemplo, tem uma coisa que é o silêncio, certo? O silêncio, uma pessoa que não fala num processo psicanalítico, é visto como uma pessoa que está resistente ao processo. A gente pode jogar isso aqui, ainda dentro da psicologia do cara bonzinho, como aquele cara que não consegue calar a boca. O cara que não consegue ficar em silêncio. Como o cara que ele precisa o tempo todo estar preenchendo o ar com alguma coisa. E é justo, olha que interessante, né? Faz a experiência. Fica olhando para alguém e não fala nada. Vai ser esquisito pra caramba, né? Mas fica olhando para a pessoa. Gera uma tensão, né? Tipo assim, né? É gozado e praticamente aquele primeiro que vai romper o silêncio vai ser aquele que primeiro se incomoda ou é mais sensível à tensão estabelecida ali. Não é assim, né? Tanto que quando alguém vai contar uma história dramática, de suspense, e ela começa a alongar e falar devagar, a gente fica, meu Deus, cara, fala o que aconteceu no final. Não consigo. Pessoas que não conseguem lidar com essa tensão. Mas é que eu sou impaciente, Diego. Não é impaciência isso aqui. É incapacidade de lidar com tensões. E o cara bonzinho é exatamente esse cara. Ele não consegue lidar com a tensão de quê? Com a tensão de ser reprovado, com a tensão de talvez não pertencer, com a tensão de não fazer parte daquele grupo, com a tensão de acabar no final das contas sendo isolado. Tem alguns artigos, né, que mostram, e claro, nós temos aqui um processo evolutivo. Tem um lugar no nosso cérebro chamado córtex cingulado anterior, se eu não me engano, acho que é anterior, córtex cingulado anterior, que ele realmente está conectado com essa capacidade do homem e da mulher, né, do homem, porque hoje em dia a linguagem a gente tem que falar homem, parece que a gente está falando só do homem, não do ser humano, do homem, machista, digo, né? Do homem. Há essa capacidade de se associar a esse desejo tribal, a esse desejo social, porque, claro, né, evolutivamente falando, nós estamos falando de milhares e milhares de anos, onde o ser humano, que na natureza, a selvageria aqui, ele não é capaz de sobreviver sozinho. Isso é muito gozado, né? Ninguém é capaz de sobreviver sozinho até hoje, a gente pode dizer assim, né? Ninguém faz nada nesse mundo sozinho. Nada de útil, nada de significativo a gente faz sozinho, ainda que muitos e muitos adolescentes acham que vão conquistar o mundo sozinhos.
sem ninguém, com sua autodeterminação, para se provar e etc., né? Com puro ego. Mas tem uma pressão, de fato, em nós, e que toda vez que nós somos rejeitados, essa área do nosso cérebro ela é estimulada e a gente realmente é quase como uma dor quase física. E tem alguns highlights, alguns headlines de manchetes de estudos que vão dizer que a rejeição dói tanto quanto uma dor física. E aí vai ter gente que vai dizer, Diego, tu não sabe a dor de uma rejeição, sabe? Antes a pessoa tivesse me dado um tapa na cara, porque doeu muito. Não, porra nenhuma, né? Um tapa na cara dói muito mais, um soco na cara dói muito mais do que a rejeição. Ainda que afetivamente a gente não perceba assim. Então acaba tendo isso, né? Então esse cara bonzinho, ele é um cara que no final das contas ele tá procurando não ser abandonado, vê? Só que, se ele... Olha que legal, né? Eu não sou, portanto, esse tipo de cara cujas pessoas querem se relacionar, porque eu sou fraco. E se eu sou fraco, eu preciso me relacionar com os outros. Então eu tenho que ser pelo menos esse paga-pau. Eu tenho que ser pelo menos esse que tá ali bajulando. Eu tenho que ser esse aqui que tá pelo menos... Eu lembro daqueles personagens de desenho animado que tem o vilão e tem aquele que fica bajulando o vilão, né, o tempo todo. Ele não é capaz de nada, ele fica, com perdão da expressão, gozando com o pau dos outros, né? Fica ali... O vilão que é poderoso, que é todo violento, que é todo maldoso, e aquele que fica ali na volta só... Sei lá, não me vem ninguém na cabeça agora, né? Mas esse cara bonzinho, parece que ele está servindo o outro. Parece, às vezes, que ele está sendo benevolente. Mas ele não está atendendo à necessidade do outro, certo? Ele está atendendo à sua própria necessidade de ser aprovado. A sua própria necessidade de ser quisto, de ser integrado naquele meio ali. Porque a bondade ela tem que ter fortaleza, ela tem que ter prudência, ou seja, eu tenho que ter outras virtudes associadas. E às vezes, eu fazer uma bondade envolve eu desagradar alguém. Às vezes é muito ruim, por exemplo, se um amigo teu quer fazer uma bobagem, né, e eu vou lá, quero fazer uma bobagem terrível, não posso falar aqui no YouTube, senão né, não monetizo o vídeo, tira fora, né? E tu vai lá e compra corda pro cara, ou bala pro revólver dele. Caraca, eu tô sendo bonzinho, tô ajudando ele. Cara, às vezes o ser bonzinho é esse cara que, velho, eu precisava colocar limites aqui. É uma pessoa que, de fato, ela ainda parece que não chegou num nível de maturidade adequado, digamos assim. Que é um nível de maturidade, eu gosto muito de ver, né? Parece que ao longo do processo, quando a gente vai amadurecendo, a gente raciocina por afeto, né? Beleza, conquistando o afeto, agora eu vou raciocinar por uma questão de ego, que é esses adolescentes que querem tudo fazer por si mesmo, né? Fazer as coisas por si, né? Se provar, eu faço tudo sozinho, depois eu já não quero mais me provar, mas eu quero resultado, eu quero frutos. E depois eu não estou mais preocupado só em render frutos para mim, mas para minha comunidade, que no final das contas eu chamo de um certo mundo da paternidade, né? Por exemplo, um pai, imagina um pai bonzinho, certo? O Winnicott, um outro psicanalista, ele vai dizer que tem a mãe suficientemente boa, tem a mãe boa, a mãe suficientemente boa e a mãe, claro, que não é boa. Acho que é assim que ele fala. A mãe que não é boa, claro, ela não atende nenhuma das necessidades do bebê. E isso é ruim, porque o bebê morre. A mãe boa, ela atende todas as necessidades do bebê e, portanto, não ajuda com que ele aprenda a se relacionar com a frustração. Ou com a vida, a gente pode dizer, em algum nível, né? E a mãe suficientemente boa, ela satisfaz suficientemente as necessidades do bebê. Olha que interessante. E que desgraça, então, que é o cara bonzinho, o nice guy. Por quê? Porque ele quer sempre aliviar as tensões do outro. E na medida que eu entendo que aliviando a tensão do outro, eu alivio a minha tensão e assim por diante, mas vê bem, meu amigo, minha amiga. Tensão é uma coisa necessária, né? Porque vê, se tu tivesse completamente relaxado, completamente sem tensão alguma, zero, tu não ia te mexer. Tu ia estar deitado em cima da cama apenas existindo, né? A gente consegue usar um exemplo do instrumento de corda, né? Um violão.
Um violão que não está tensionado adequadamente é um violão que está inútil, não serve para nada. Então, com isso a gente consegue extrair de que, cara, existem algumas tensões que são necessárias para que o mundo funcione melhor. E às vezes tem gente, e pode ser o teu caso, que fica constantemente aliviando tensões. Constantemente querendo a homeostase, vê? O desejo, essa pulsão de vida, né? Satisfaz aquilo que tu quer, faz aquilo que tu deseja. Que alguns tipos de psicologias, como a que eu citei no início, priorizam, e isso não vai funcionar. Se tu está diante de uma psicologia que é busca de vida e, portanto, essa vida é só um alívio, é só uma homeostase, é só um alívio de tensão, cara, isso vai ser problemático, vai ser muito problemático, porque eu preciso de uma certa tensão. Diego, mas e quando está muito pesado? Diego, e quando o fardo está muito pesado, está muito tenso, Diego, fico até ansioso. Aí a tensão foi demais. O que acontece quando tu tensiona a corda do violão demais? Ela arrebenta e aí também não funciona para nada. Então, a gente consegue imaginar que existe uma certa tensão ótima. A gente consegue jogar isso aqui até para o funcionamento das adrenais, a gente pode dizer, né? Existe um nível, cortisol, o hormônio do estresse. Estresse, tensão. A gente precisa do hormônio, do cortisol, agindo no momento certo, na hora certa, na quantidade certa. Por exemplo, acordei de manhã. Eu preciso desse cortisol para me manter desperto, eu preciso que ele suba, tanto que os exames de sangue que a gente vai fazer de cortisol, eles são feitos no período da manhã, para a gente ver como é que está essa curva de ascensão do cortisol. Do mesmo modo, ao fim da noite, eu preciso desse cortisol caindo. O que são pessoas com fadiga adrenal, que se fala. São pessoas que essa tensão ela não está funcionando bem, tá? Não está acontecendo na hora certa. Está sempre tensionado ou agora está com a fadiga, teve tanto tensionado, não teve esse alívio, que arrebentou. Agora a pessoa está sempre atirada pelos cantos. Fica a dica, né? Aliás, sei lá, se tu pode estar com sintomas de fadiga adrenal, procura um bom médico que ele vai te ajudar com isso, né? E aqui a gente pode falar até do manejo de estresse, né? O que é o manejo de estresse não é acabar com o estresse. O estresse não é ruim. O estresse, ele, claro, não é o estresse, não é nem o sofrimento. O sofrimento, claro, ele deixa quem é bom ainda melhor e ele deixa quem é mal ainda pior. Né? As crises, elas mostram quem realmente é de verdade. Né? É isso que a gente vê. E o cara bonzinho é isso. Na hora que a coisa apertar, na hora que a tensão realmente acontecer, ele vai acabar ressentido. Ele vai acabar sarcástico. Ele vai acabar que é essa pessoa que está sempre querendo agradar. E aí, quando as coisas não destensionam, não aliviam da forma como ele imaginava, claro, ele vai sair falando mal dos outros. Né? Uma forma da gente, né, elaborar isso aqui, né, talvez criar uma forma de, sei lá, fazer uma intervenção com isso aqui. Puxa, sei lá, a DBT, que é a terapia dialético-comportamental, que é para borderlines, né? Transtorno de personalidade borderline, que, claro, são pessoas que têm uma grande dificuldade de lidar com tensões e, portanto, acabam tendo essa variação, essa labilidade emocional, né? Mudando, essa mudança de humor muito rápida, que é descrever, expressar, pedir e a consequência daquilo, né? O Dear Man, que é eu ser assertivo, o cara bonzinho ser assertivo, porque, claro, entendo, eu não quero aqui, sei lá, moralizar o cara bonzinho aqui como esse mal da história. Eu realmente tenho uma dificuldade de lidar com tensões, então eu posso usar algumas ferramentas aqui. Eu vou trazer algumas para ti. Primeira, né, descrevo a situação. Puxa, essa questão que eu tô querendo, nossa, eu tô querendo, né, ficar frustrado, eu tô querendo agradar. Olha, descreve a situação com clareza. Quando acontece isso, quando a pessoa me pede para cobrir o horário dela fora do horário, isso não é justo, eu fico, expresso, né? Eu fico frustrado, me desorganiza, eu quero te pedir para que tu me avise com 24 horas de antecedência. Não tem nada de maluco nisso aqui que não seja botar limites, né? O cara bonzinho não consegue botar limites. E aí estabelece uma consequência, né? Olha, se não der, eu vou tocar os meus planos e a gente marca outro dia. Clareza. E quando o combinado não sai caro, né? Diz o ditado.
Se eu coloco, o grande jogo, me parece, dessa técnica, né, é a consequência final. É do tipo assim, cara, olha, se tu não me responder, por exemplo, alguém não tá me respondendo, né? Olha, se tu não me responder em 24 horas, a consequência vai ser essa, tá? E aí é legal porque não sou eu que tive que apertar o gatilho. Não, foi tu que decidiu porque eu te dei as consequências e tu que escolheu, né? Dá a sensação de que o outro escolheu, não fui eu não apertei o gatilho. Que às vezes é a pessoa que não consegue lidar com a tensão, né? Outra coisa, treinar, digamos, esse córtex cingulado anterior de que o conflito em si não necessariamente significa abandono. O conflito em si, ele não me mata. Ser claro no que eu quero dizer não necessariamente me torna o vilão. Às vezes isso eu falo, né? Parece bobo isso. Mas tem gente que realmente acha que qualquer tipo de conflito vai ser ruim. Diego, conflito, se perguntar, né? Conflito é bom ou é ruim? A pessoa não é ruim. Já fala logo de cara, né? Não, conflito é ruim. Como assim conflito vai ser bom? Já, se o cara está em cima da tua esposa, prestes a fazer uma barbaridade, o conflito é bom ou ruim? É bom, tu tem que chegar lá e, sei lá, tirar o cara de lá, pô, né? Ensinar uma lição pra ele, poxa. Ou a clareza, ser claro. Olha, ou eu vou ser claro aqui, ou eu vou ficar ressentido depois e eu vou continuar tratando essa pessoa mal, e aí quem vira o vilão sou eu. Não, tem que ser claro, né? Clareza. Não tem como clareza ser ruim. Clareza é uma coisa boa ou ruim? Comenta aqui embaixo. Eu não sei. Clareza acho que sempre é bom, né? Clareza. Não, às vezes pode ser ruim, né? Ser claro demais. Tem gente que não aguenta muita luz, né? Dói os olhos. Mas é isso. Clareza nem sempre é bom. Depende, né? Comenta aqui embaixo. O que tu acha? Clareza é bom ou ruim? Então, como que isso aqui pode aparecer? Dizer não para coisas bobas, né? Às vezes eu sou capaz de dizer não para umas coisas. Se eu não sou... quem não é forte no pouco não vai ser forte no muito. Eu consigo aqui, para essas coisas um pouco, eu consigo dizer não. Eu consigo ter eu consigo pedir correção para um pedido que foi errado, né? Sei lá, veio o pedido errado do iFood, ou no restaurante veio o pedido errado. Fala, cara, que o pedido veio errado. Não fica te poupando, não fica evitando essa tensão, né? Limites de horário, pontualidade, por exemplo, né? Tem muita gente que fica bravo, diz, mas deixa assim, pois é e tal. Não, cara. Consequências, claro. Ou discordar, isso é legal também. Ser capaz de discordar sem dar muita explicação. Tipo assim, o que tu acha? Acho ruim, não concordo. Deu. Silêncio. Cara, isso aqui poderia virar um outro vídeo, né? Assim, cara, o poder do silêncio. Não o poder do silêncio, já devo ter, acho que eu tenho um vídeo disso, né? Que é para de fazer barulho. Tem alguma coisa assim aqui no canal já. Mas é o silêncio enquanto estrutura de poder. A pessoa silenciosa, ela carrega uma tensão que as pessoas têm medo de mexer. Tipo assim, cara, não mexe com esse cara. Não mexe com... Famoso ditado, né? Não mexe com quem tá quieto. Porque o cara pode estar... Tu não sabe, né? Tu não sabe o que ele tem na mão. Agora, quem fala muito é saco frouxo, né? Saco frouxo. Saco vazio. The Hollow Man, né? Dos homens ocos, que eu falava no outro vídeo. We are the Hollow Man. We are the stuffed men, leaning together, headpiece, feel strong, né? Recheados com palha, né? Então pensar isso, né? O que eu acho que acontece comigo se eu desagradar? Eu vou ser abandonado? Eu vou ser visto como uma má pessoa? Eu realmente acredito nisso? Essa é a pergunta, né? Então vamos pensar assim, pensa assim, né? Sei lá, tu é o cara bonzinho, tá vendo esse vídeo, tu é um nice guy. Antes de aliviar essa tensão, pergunta para ti mesmo, eu faria isso aqui ainda que ninguém me aprovasse? Que eu não recebesse aprovação nenhuma? Se tu sente ansiedade no momento de dizer não, saiba, é realmente uma coisa para tu dizer não. É um treino, né? Para de explicar demais. Justificativa demais ali é quase um pedido de desculpa. Desculpa por estar te desagradando. Muitas vezes é isso, né? Você está justificando, muitas vezes é um pedido de desculpa. Pedido claro. Se tu, caraca, sei lá, precisou de um confronto, precisou confrontar alguém, confronta, cara. Se aparecer sarcasmo pra ti, caraca, trata como uma live, tá meio sarcástico.
tu tá meio maledicente. Cara, porque tu acumulou demais, tá ressentido já. Tem muitos nãos que tu devia ter dado, tá? Seja um cara bonzinho, pelo menos então agora, e te inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo. Acho que por hoje é só, tá bom? Fique com Deus, não faz nada que eu não faria. Até a próxima. Tchau, tchau.